Nós vamos falar agora sobre os objetivos de ter uma startup. Esses objetivos, eles são, na verdade, motivadores que fazem com que o empreendedor comece o negócio e permaneça construindo esse negócio. Nós vamos falar aqui sobre o primeiro deles, que é solucionar problemas, dores do mercado. Que é quando o empreendedor detecta uma lacuna no mercado, um problema, uma dificuldade, uma dor que o mercado se queixa. Ele então entende essa dor, cria uma solução e automaticamente, ao criar e entregar essa solução para o mercado, ele resolve essa demanda que existia. Outro ponto aqui é inovar e gerar impacto, que é quando o empreendedor quer, por exemplo, transformar uma questão social, quer transformar através da sua solução uma questão ambiental, e isso vai transformar, gerar impacto na vida das pessoas. E até mesmo uma inovação, que é quando ele entende que ele tem nas mãos uma forma totalmente inovadora e com um diferencial muito gigante que pode fazer com que um problema existente possa ser resolvido de uma maneira que ninguém imaginava. Outro ponto importante, outra motivação, é a de gerar receita e evoluir financeiramente. Muitas pessoas começam a empreender e começam a criar uma startup porque elas querem mudar de vida, elas querem criar o seu próprio negócio, querem ter um exit lá na frente, sonham em ter um exit, receber aporte, investimento e por aí vai. Outro motivador também é o fato de gerar empregos. Então, hoje, se eu sou um CLT, se eu trabalho para um chefe, para uma empresa, eu também posso, ao ter uma startup, contratar funcionários e gerar mais empregos. Existe uma frase do Flávio Augusto que ele diz o seguinte: existem 3 possíveis destinos para uma empresa. 2 deles deveriam ser evitados. O primeiro é o negócio quebrar. O segundo, o dono morrer. E o terceiro é ser vendido. Então, basicamente, o que ele quer dizer aqui é que toda empresa, em algum momento, ela vai ser vendida. Eu, quando criei a minha empresa lá em 2017, eu não tinha noção nenhuma de que o fim dela seria quando eu vendesse para uma grande empresa, para uma unicórnio brasileira, que foi no caso a Vetex, né? Eu criei a empresa para todos aqueles motivos: crescer financeiramente, gerar empregos, resolver uma dor do mercado. Mas no fim das contas, lá no final, quando a empresa tinha um faturamento super alto e começou a chamar atenção no mercado, uma empresa se interessou e fez a aquisição. Então, o destino dela acabou sendo o exit. Ela acabou sendo vendida, mesmo que as minhas motivações tivessem sido todas essas aqui. Então, basicamente, o que um empreendedor, ao começar uma startup, precisa saber é que o foco dele deve ser na saída, deve ser no exit. Então, é por isso que ele percorre toda aquela jornada. E essa jornada não é geralmente uma jornada de 1, 2, 3, 4 anos. Geralmente é uma jornada até de mais tempo. No meu caso, foi aí aproximadamente 3 anos, mas ao percorrer aqueles caminhos ali, receber os aportes, os investimentos, cada vez a startup vai se provando para o mercado como uma solução boa, uma solução em crescimento, e cada estágio que ela passa, mais próxima ela fica desse momento do exit. Vamos falar então sobre o valuation, que é um termo importante que você precisa saber. O valuation é o quanto a empresa vale, é o valor da empresa. Esse valor ele é baseado em métricas, em projeções, em negociações, mas ele também leva em conta, assim como aquele exemplo da aula anterior, né, do racional que o investidor faz, o investidor que investiu 100 mil e depois lá na frente teve um valor de 10 milhões, né, como recompensa por ter investido lá no início. Na verdade, esse tipo de investimento também ajuda no cálculo de valuation da empresa. Então, esse cálculo ele é divergente, existem várias maneiras de calcular, mas basicamente é quanto a empresa vale. Geralmente, para a gente poder ter uma estimativa desse cálculo, a gente pega, multiplica o faturamento mensal por 12, a gente tem a receita anual da empresa, e multiplica por um valor que quem quer comprar é que vai definir. Esse múltiplo ele pode ser de 5, 6, 7, 10, 12, depende do potencial de crescimento e de futuro que a solução tem.
Então, uma startup vai pegar o seu faturamento anual e vai multiplicar por esse dígito, que vai ser calculado através de várias métricas, e vai ter, enfim, o seu valuation. O que é unicórnio? Unicórnio é o caso da VTEX, que adquiriu uma startup. É quando uma empresa, no caso uma startup, é avaliada em um valuation de mais de $1 bilhão. Ou seja, uma startup, né, que teve um alto crescimento e um potencial disruptivo. Então, quando ela chega nesse valuation de 1 bilhão, ela é considerada um unicórnio. Aqui no Brasil, a gente tem essas empresas aqui como empresas unicórnio que já atingiram esse valor de 1 bilhão. E aqui está o exemplo da própria VTEX, que foi a empresa que adquiriu a minha startup. Outro termo importante, super relevante aqui que você precisa entender é o termo pivotar. A gente vai falar sobre isso lá quando a gente estiver tocando no assunto de MVP, né? Mas pivotar é ajustar a estratégia do negócio de uma startup devido aos feedbacks. Então, quando eu começo a ouvir lá na fase de MVP, ou quando eu estou começando meu negócio, ouvir muitos feedbacks dos clientes e entender que talvez o que eu estou fazendo não é o que eles querem, ou que a minha solução está distante daquilo que o meu cliente pede, e eu faço um grande movimento e eu mudo totalmente a minha solução, isso é pivotar. Quando eu pego e mudo a forma, ou até mesmo o público, o mercado que eu atingia, o tipo de venda, se eu vendia para a empresa e agora começo a vender para pessoas físicas ou vice-versa. Esse grande movimento que resulta numa mudança total do negócio, nós chamamos de pivotar. Chegamos ao final então dessa aula e na próxima aula nós vamos falar sobre os estágios de uma startup e vamos destrinchar cada um deles. Combinado? Te vejo no próximo vídeo.